Graças a Deus, meu Deus, meu Pai, nós agradecemos, meu Deus, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito em nossas vidas, Senhor, pelos Teus filhos que chegaram até aqui. Pai, da Tua graça, do Teu amor, meu Deus. Pai, ajuda em tudo que for necessário, meu Deus. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, possa fortalecê-los, meu Deus, a cada dia, na Tua presença, meu Deus. Guarda-os, Senhor, e Pai amado, que Tu possa, que quando eles entrarem aqui, meu Deus, Tu possa já abençoar suas vidas, com cura, com bênção, com vitórias, meu Deus amado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, amém? Graças a Deus, mais um domingo abençoado, estamos na casa do Senhor, não é isso? Ouvir essa palavra, prestar o nosso culto de adoração a Deus, que é o nosso, como diz a palavra, é o nosso culto racional, né? E ouvimos a palavra de Deus, não é isso? Nesta manhã eu quero compartilhar com os irmãos. Quero avisar que o nosso pastor não está conosco hoje, devido a ele está numa convenção. Convenção, né? Uma convenção lá em Nova York, da Missionary Church, e não pôde estar conosco hoje. Mas domingo que vem já vamos ter a bênção de ter o nosso pastor conosco aqui, ministrando a palavra, não é isso? E hoje eu fiquei incumbido de trazer uma palavra para os irmãos, né? E nós vamos fazer a leitura bíblica nesta manhã, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Os irmãos que falam espanhol estão me entendendo? Sim? Vou falar bem lento, para que... bem espaçoso, para que possa... bem espaçoso, para que possa entendê-lo, né? Porque lá na minha terra a gente fala muito rápido. É bem ligeiro. Vamos lá, Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriando na esperança da glória de Deus. E não somente isso, nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Vamos ficar até esse versículo aqui. Amados, aqui nós vamos falar sobre justificação, não é isso? Nós somos justificados por Deus quando aceitamos Jesus como Salvador e quando dobramos os nossos joelhos e aceitamos Cristo verdadeiramente como nosso Salvador, nós somos justificados pelo seu sangue. O seu sangue nos purifica de todo pecado, de todo mal, de tudo que nós fizemos, né, na nossa vida, e a partir daquele momento nós somos tidos diante de Deus como justos, justos de Deus. Foi essa obra que Deus efetuou na nossa vida, nos salvou e nos tornou justos. E com isso, nós temos o que agora? O que o versículo nos diz? Nós temos paz com Deus. Paz. Deus apaziguou o homem com ele, através de seu Filho Jesus. Amém? Mas a nossa vida, depois que aceitamos Jesus, ela é um pouco tempestuosa, porque nós temos que lutar contra o pecado, o diabo, né? Nós temos que lutar contra o pecado. E uma das coisas mais interessantes é que nós lutamos tanto contra o diabo, porque o diabo é o seguinte: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas lutamos contra o nosso próprio eu. Lutamos contra nossas próprias vontades. É por isso que Deus fala assim: olha, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, né? E aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Pega a tua cruz e segue-me. Quando nós olhamos, pega a tua cruz, nós entendemos que a cruz é a nossa vontade. É aquilo que nós queremos. Eu quero fazer isso, mas não condiz com a palavra de Deus. Não é isso? Então, o que acontece? Eu tenho que ter a renúncia. Não é isso? Negue-te a si mesmo e siga-me, né? Quem falou, negue-te a si mesmo e siga-me. Então eu tenho que renunciar ao que na minha vida? O meu eu
e o pecado que habita em mim. Quando Deus nos faz justos, Ele remove esse pecado através do seu sangue. No Antigo Testamento, quando o povo de Israel sacrificava os animais, aquele sangue dos animais só encobria o pecado. Quando Deus olhava, Ele olhava e via o sangue dos animais que encobria o pecado do povo. Mas quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário e o seu sangue foi derramado, o pecado foi removido. Então, eu que era injusto diante de Deus, que era pecador, me tornei o quê? Justo, justificado pelo seu sangue. E com isso me trouxe o quê? Paz, relacionamento com Deus. Mas o que atrapalha o relacionamento de Deus com o homem? O pecado. E no livro de Romanos nós vamos ver Paulo falando sobre isso, aquela igreja em Roma. Está falando em Romanos, é uma igreja que existia em Roma. E aí ele fala o seguinte, capítulo 6, versículo 1. Ele fala assim para os romanos: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Porque a graça abundava conforme o pecado do povo. Então a graça de Deus, ela é acima do pecado. É a graça de Deus. Porque a graça é um favor não merecido que nós recebemos de Deus. E nos perdoa o nosso pecado. Mas nós fomos libertos, nós fomos salvos. E agora eu não posso viver pecando. E Paulo faz uma pergunta aos romanos, né? Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Não, ele fala de modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado, como vivermos ainda nele. Como viveremos ainda nele? Desculpe. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele faz uma pergunta para a igreja. Como eu posso viver no pecado se eu fui liberto dele? Entendeu? Paulo ele faz essa reputação daquelas pessoas, por quê? Porque ele sabia que dentro de cada um de nós existe o eu. Um eu que quer pecar, que era pecador. Existe na epístola de Paulo aos Romanos uma luta muito grande entre o antigo e o novo homem. Não é isso? Então, havia uma luta. Então, Paulo fala no versículo 3, ele fala assim, ó: não sabeis que todos quantos foram batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. O que ele quis dizer para aquele povo lá? Olha, gente, quando vocês aceitam a Jesus como seu Salvador, o seu pecado, quando você aceita, depois você vai se batizar nas águas, quando você faz aquele processo de mergulhar nas águas, quantos aqui são batizados nas águas? Você faz aquele processo de mergulhar e depois sair. Quando você mergulha, é o que está dizendo esse versículo: fomos batizados na sua morte. Quando Jesus morreu e quando nós apresentamos isso para o povo, como testemunho da nossa morte, nós fomos batizados na sua morte, na morte de Cristo. Então, o que acontece? O velho homem já morreu. Não existe mais. O velho homem acabou. E não pode voltar. Sabia que voltar à velha criatura é crucificar novamente a Jesus. Aí Paulo fala, então não pode, então nós fomos crucificados em Cristo na sua morte. Nós fomos mortos, nós morremos com Ele. E aí no versículo 3, o 4, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória de Deus, assim andemos também em novidade de vida. Andar em quê? Em novidade de vidas. Eu não posso ser mais aquele mesmo homem. Eu não posso ter as mesmas características daquele mesmo homem.
Eu não posso ter os mesmos conceitos daquele velho homem. Eu não posso ter a mesma visão daquele velho homem. Eu não posso andar segundo andava aquele velho homem. Eu tenho que andar como? Em novidade de vida. Mudei agora. Eu sou uma outra pessoa. É o novo nascimento. Nascer novamente. Aprender coisas que eu nunca aprendi. Viver coisas que eu nunca vivi. Andar no Espírito, viver com Cristo. Então eu sou uma nova criatura, não sou mais o velho homem do passado, eu sou um novo homem. O homem que bebia, fumava, se prostituía, fazia milhões de coisas que vão contra a palavra de Deus, hoje, a partir do novo nascimento, de novidade de vida, ele vive diferente. Ele vive uma vida correta diante de Deus. Aí Paulo fala àquele povo, olha, temos que viver em novidade de vidas, não podemos viver no pecado. Mas o pecado é algo que ele está dentro do homem. Quando o homem pecou, lá no Jardim do Éden, ele tomou aquela fruta e comeu, ele ali não foi obrigado a fazer aquilo. Ele não foi obrigado. Muita gente pensa, quando ouve aquilo, porque o diabo foi lá e o homem pecou porque o diabo fez isso. O diabo falou para ele e disse que era bom e que era isso. Tudo bem. O diabo fez a função que Deus deu para ele fazer, que é testar o homem. Mas eu quero dizer uma coisa, o diabo é como se fosse uma televisão, que passa várias coisas. E passa uma coisa na televisão que não é bom para aqueles que estão em Cristo. Faz mal para a tua vida espiritual. E eu olho aquilo ali, isso aí, só olhei. Mas o pecado que há em mim, a minha corrupção, a minha carne, ele começa a maquinar coisas na minha cabeça. E eu começo a dar vazão para aquela visão que eu vi. Foi o diabo que fez fazer isso? Ou fui eu que fiz? Eu quero dizer para vocês que o pecado de Adão e de Eva foi voluntário. Eles pecaram porque quiseram pecar, não porque foram obrigados a pecar. E aí Paulo, então, amados, isso aí é do homem e nós devemos lutar contra esse velho homem. Lutando contra esse velho homem, nós vencemos os nossos maus caminhos. A velha criatura tem que ser morta, ela tem que ser enterrada. Quando eu me batizo, eu mostro para o mundo que o velho homem morreu, o novo Abílio surgiu agora. E vai ter outros conceitos, outro entendimento de mundo, outros valores que vão existir na minha vida agora. Aí vem aqui do versículo 7, do capítulo 6 de Romanos, Paulo fala assim, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, o que Paulo quis falar para os romanos? Olha, gente, não existe mais pecado na vida de vocês. Vocês foram justificados do pecado com a morte do velho homem. Vocês foram justificados com a morte de Cristo. Então, acabou. Não há pecado. Então, nós devemos, o quê? O pecado tem que ter, da nossa vida, ele tem que ser o nosso inimigo. Inimigo. Ele não pode ser algo comum na minha vida, o pecado. O pecado tem que ser uma exceção. Poxa, eu pequei. Sabe quando Paulo fala aqui que ele levava como um tapa na cara? E fala assim numa passagem, olha, o pecado é como um tapa no rosto. É tipo assim alguém que vive com Deus, anda com o Senhor, vive uma vida justa, mas quando ele pratica um pecado, aquilo é como se fosse um tapa no rosto dele. Ele fica mal. E é assim que tem que ser os que servem a Deus, que morreram para Cristo, para o mundo e nasceram para Cristo. O pecado é uma exceção. Acontece. Ninguém é livre de pecar, mas é uma exceção. E quando eu peco, diz assim, filhinho, se pequeis, Cristo Jesus é o vosso perdoador. Não pequeis, mas se pecares, tens um advogado no céu, que é Cristo Jesus. Então, toda vez que acontece na nossa vida, nós dobramos o joelho e pedimos perdão a Deus, para que Ele possa nos perdoar. Aí, vamos lá agora Então, nós somos justificados nos pecados na morte de Cristo. Somos justificados. Então, agora Deus não olha para a gente assim e olha como justo.
olha lá do céu e vê Cristo na nossa vida. É isso que nos dá essa justificação. É quando Deus olha e vê Cristo em cada um de nós, do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Aí, Ele nos faz filhos de Deus. Amém? No capítulo 7, aí vem aquela luta da carne contra o Espírito. No capítulo 7, versículo 15, diz o seguinte: porque o que faço não o aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. É a guerra. É como eu te falo, a gente está nesse mundo, a gente está aqui na igreja, nós estamos em Cristo, mas nós temos uma guerra espiritual interna. O velho homem sempre quer ressurgir das cinzas. E nós devemos o quê? Sufocá-lo. Não é isso? Por quê? Porque acontece como? Assim, às vezes eu quero fazer o bem, mas eu não faço. Às vezes uma coisa muito simples, eu não quero mentir, mas eu minto. Então aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, mas aquilo que eu quero, eu não faço. Então quer dizer, há uma luta dentro de cada um de nós. E nós devemos vencer essa luta, para que nós possamos ser chamados filhos de Deus. E como vencemos essa luta? Através da oração, através da palavra, através da comunhão na igreja, através do aprendizado, quando o pastor está pregando, ensinando, entendeu? É aí que nós vencemos o nosso eu, o mal que há em nós. Então precisamos vencer o nosso mal, vencer a nós mesmos, porque o que impede o homem de servir a Deus é o ego, é a sua vontade. Quando nós abrimos mão do nosso ego e colocamos Cristo centralizado na nossa vida, acabou. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós vencemos o pecado, o mundo e as suas corrupçências todinhas. Por quê? Porque nós entronizamos Cristo na nossa vida. E Ele agora dirige a nossa vida. Ele diz assim, olha, andai no Espírito. Lá no versículo... E aqui ainda no capítulo 6, versículo 3, ele diz, olha, e viver em novidade de vidas. É isso aí, viver essa novidade, andar no Espírito. O versículo 17, capítulo 7, versículo 17, fala o seguinte: de maneira que agora não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Por que eu faço isso? Porque eu tenho essa guerra? Porque ainda há pecado habitando na minha vida. Eu preciso expurgar todo ele. O pecado é inimigo da minha vida espiritual. O pecado é inimigo da minha vida com Deus. Então eu tenho que expurgar. O Senhor falou, seja santo como eu sou santo. O que quer dizer santo? Separado, separado. Você tem que se separar, se afastar do mundo, da corruptência, do mundo, do pecado, entendeu? Tem que se afastar, ele tem que sair de pé de mim. Entendeu? Então, nós temos que lutar para ter uma vida abençoada. Temos que lutar para que o pecado não venha habitar em mim. Ele é assim, ele entra de maneira sorrateira. E aí, quando nós vemos, estamos totalmente desenvolvidos no pecado. E aí não habita em mim o mal. Mas, ele quer que nós vivamos no Espírito. Lá no capítulo 8, versículo 1, ele fala assim, portanto, agora nenhuma, olha só, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não ando segundo a carne, quer dizer, não ando segundo o mundo lá fora. Não praticam as coisas do mundo lá fora, mas praticam as coisas do Espírito. Meus amados, eu quero dizer uma coisa para vocês, que quando Jesus vier para buscar a sua igreja, ele vem buscar algo muito importante na nossa vida, porque nós somos como árvores plantadas no jardim de Deus. E quando Jesus vier, ele vem buscar justamente esse fruto do Espírito Santo na nossa vida.
e vim buscar esse fruto do Espírito Santo. O que é o fruto do Espírito Santo? Benignidade, longanimidade, temperança, domínio próprio, amor, não é isso? Longanimidade. Então Deus vem buscar isso na nossa vida. E como Deus olhar, certamente você vai entender que quando a pessoa é espiritual, ela evidencia esses frutos na sua vida. Ela é longânima, ela tem amor pelas pessoas, ela tem temperança, ela tem domínio próprio, ela é longânima, não esquenta. Sabe como é? Ela é longânima, ela é amorosa. Então, amados, é isso que Deus vem buscar em cada um de nós. São os frutos do Espírito Santo na minha vida. E como naquele dia, se ele olhar e ver frutos em você, entra no meu reino, ó servo fiel. Mas se não ver frutos, se deixar me levar pelo pecado, pela corrupção da carne, ele vai olhar para mim e vai dizer, seca agora para ser lançada no fogo, como aquela árvore que ele procurou frutos e não encontrou nela. Mas Deus procura frutos na nossa vida. Ele quer que nós vamos produzir esses frutos na nossa vida. Andai aonde? Andai, não andar segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Coloque no seu coração. Anda com o Senhor. O Senhor é exemplo para cada um de nós. Ele diz assim, olha, eu venci o mundo. E se eu estiver na tua vida, tu também vai vencer o mundo. O céu é algo que se conquista à força. E Jesus está voltando. Como aquelas 10 virgens, e tinham 5 nécias e 5 prudentes, ele vem buscar o azeite. Elas tinham azeite. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Então ela tinha um azeite, tinha um Espírito na sua vida. Apesar dela estar no mundo, mas ela tinha um Espírito. Então é isso que cada um de nós tem que buscar na nossa vida. Viver uma vida cheia do Espírito Santo, praticando as boas obras do Senhor. Andar em novidade de vidas. Andar em novidade. Não pode ser a mesma pessoa. Eu tenho que ser diferente. Agora eu sou diferente. Pode dizer no seu coração, eu sou diferente, porque Cristo habita em mim. Vós sois o templo do Espírito. Então, quem habita em vós é o Espírito Santo de Deus. Então, vocês têm que produzir isso. Lá em Colossenses, eu vou ler aqui na minha Bíblia, porque eu não hablo, eu falo. Então, eu vou ler aqui na minha Bíblia, em Colossenses, capítulo 1, e o versículo 9 ao 12. Ele fala sobre justamente os frutos que nós temos que evidenciar e a vida que nós temos que ter para com o Senhor. Vamos ler aqui, versículo 9 até o 12. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade. Da vontade de quem? De Deus. E de toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que nós possamos discernir as coisas espirituais. Aí, conhecimento de Deus. Okay. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Essa é a vontade de Deus. Nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Temos vida espiritual, inteligência espiritual, para podermos discernir as coisas, vermos o que está na nossa frente e discernirmos espiritualmente aquilo que está ao nosso redor. Vamos lá aqui. Eu parei no versículo, toda boa obra, versículo 11, corroborando em toda a fortaleza, segundo a sua força da sua glória, e de toda a paciência e longanimidade, e com gozo, quer dizer, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar
da herança dos santos na luz. Ele nos faz o quê? Participantes da herança dos santos da luz. Nós vamos participar do reino. Nós já participamos do reino de Deus. O reino de Deus está aqui na terra, entendeu? Por quê? Porque nós estamos aqui, nós somos parte do reino de Deus, entendeu? Por quê? Porque Ele nos chamou, Ele nos lavou, Ele nos purificou. Em nós habita o Espírito Santo dEle. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Vamos lá, percorrer aqui a Bíblia. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, né? Porque é português. Hebreus, capítulo 12, versículo de 14 ao 16. Vamos ler a Bíblia. Olha o que ele fala, o Senhor, as nossas vidas agora. Seguir a paz com todos e a santificação, né? A qual ninguém verá Deus. Verá o Senhor, no caso aqui. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contamine. Ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito à primogenitura. O que ele ia dizer para a gente aqui? Olha, gente, valoriza aquilo que Deus te deu. Valoriza. Não deixa que o pecado e as coisas do mundo façam perder o valor. O que foi que Saul fez? Ele trocou a sua primogenitura pela um prato de comida. Porque ele queria comer aquilo. Nem tudo que nós queremos, nem tudo que nós achamos que precisamos fazer, Deus permite, ou Deus aprova. Nós temos que olhar primeiro e olhar pelo lado espiritual e fazer as coisas no Espírito para entendermos a vontade de Deus na nossa vida. Ele trocou a primogenitura dele pelo prato de comida. Nós não podemos trocar nossa salvação por esses prazeres do mundo, porque eles, um dia todo encerrará e não vai existir mais. Entendeu? E isso aí vai nos levar para um lugar que nós não vamos querer ir, que é afastado de Deus. O inferno, ele existe, mas o que queima é a glória de Deus, porque nós vamos poder estar perto dele, entendeu? Então nós temos que viver uma vida santa, espiritual, frutífera, fazendo o que é certo, falando a verdade, entendeu? Não deixando que as coisas do mundo contaminem a nossa vida, mas nos fala, olha, transformai o Evangelho, transformai este mundo através do Evangelho. Você tem que ser você é luz do mundo e sal da terra. Então você tem que clarear este mundo que está em trevas e ser uma luz para todas as pessoas que cheguem até vocês. Amém? Vamos ficar de pé agora? Quero orar por você nesse momento. Meu Deus e meu Pai que está nos céus, nessa manhã abençoada, manhã tarde, Senhor, que os teus filhos chegaram até aqui, meu Deus, e Pai amado, vieram ouvir a Tua palavra, Senhor. Às vezes, Senhor, nós queremos ouvir algo a mais, que venha trazer um ânimo novo na nossa vida, mas às vezes Tu falas, Senhor amado Deus, daquilo que nós precisamos retirar da nossa vida, para que nós possamos realmente receber a bênção e a vitória. Pai, nesta manhã eu te peço, meu Deus, que o Teu Espírito Santo venha envolver os Teus filhos nesse momento. Pai amado, se ele tem uma vida que está, às vezes, um pouquinho fora da realidade que é a do Teu Espírito, Senhor. Pai amado, que nesse momento o Teu Espírito entre, Pai amado, e venha fortalecer a vida dos Teus filhos. Venha trazer ânimo, força, vigor espiritual, meu Deus. Que Ele venha, meu Deus amado, trazer o refrigério, Pai amado, trazer, meu Deus, a paz. Senhor, que o Teu Espírito Santo leve eles a um patamar mais alto, que eles possam crescer na graça e no conhecimento de Ti, que eles cheguem, meu Deus amado, a ter uma relação muito próxima de Ti, Pai amado, íntima contigo, que eles possam ouvir a Tua voz, meu Deus, falando diretamente com eles, Pai amado, como Tu falava com Teus filhos, Senhor, antigamente continua falando, meu Pai.
Pai amado, toma eles em tuas mãos. Pai amado, abençoa o seu lar, a sua família. Abençoa, meu Deus, o seu trabalho, meu Pai. Abençoa a sua caminhada nesta terra, Senhor amado Deus. Pai amado, a tua caminhada no Evangelho, Pai. Que tu venhas fortalecê-los, meu Pai. E venha dar da tua graça. Que cada um deles possa, Senhor amado Deus, ser morada do teu Espírito, Senhor. E Pai amado, abençoa, meu Pai eterno. Nos leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dá uma semana abençoada, Senhor. Pai amado, uma semana cheia do teu Espírito, Pai. Que tu possas, Pai amado, nessa semana estar ao lado deles e eles possam sentir a tua presença. Pai eterno e Pai amado, nos abençoa, meu Deus eterno. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a amada igreja do Senhor. E a igreja diga amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Uma semana abençoada, uma semana cheia de vitória, uma semana em que você possa realmente sentir a presença de Deus, sentir o amor de Deus no teu coração, e Ele possa te dar paz e alegria. Amém? Deus abençoe a todos.